E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo tranquilo? Ó, dar uma atualizadinha aqui para vocês aqui rápida. Essa semana aí, né, foi uma semana bem movimentada. Teve algumas empresas aí da nossa carteira aí que soltaram resultado. Vou fazer um breve resumo aí do que foi o resultado dessas empresas aí que a gente está acompanhando. Bom, na parte de financeiro, pessoal, a gente tem aí, né, Banco no Brasil, tem o Banco Bradesco, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Itaúsa também, que é uma holding, né, que está mais voltada para esse setor financeiro. E basicamente é o seguinte, vamos falar um pouco de BB Seguridade e Banco do Brasil. Basicamente ainda está com essa situação do agro afetando bastante. Essa situação do agro ainda está fazendo preço em ambas as ações. A gente vai ter um ano muito difícil aí, provavelmente é, para 2027 ainda vai ficar assim bem amassado, mas assim a gente tem a expectativa de que as coisas melhorem, né? Mas até então, pelos próprios resultados que foram apresentados, não foram bons resultados. Apesar da BB Seguridade e do Banco do Brasil terem divulgado dividendos, não foi um bom resultado. O Banco do Brasil, principalmente, ele apesar de ter dado uma melhorada, vamos dizer assim, no que o mercado estava esperando de lucro líquido, mas ele aumentou a inadimplência da pessoa física. E isso preocupa, porque a inadimplência do agro já é fato que aconteceu e tudo. Só que a da pessoa física não era uma coisa que era preocupante. Então, agora, nesse relatório apresentou isso, então o Banco do Brasil vai ter que aumentar mais a cobertura aí para devedores duvidosos. No que diz respeito ao Banco Bradesco, o resultado foi um resultado muito bom. Inclusive, eles até estão com proposta de aumento de capital. O que que é isso? Eles estão com intenção de colocar mais ações disponíveis, né, no mercado. Para isso, eles fizeram a subscrição e nessa subscrição ela está hoje no valor de 15,43, se não me engano, e a gente pode ver que a ação ela está mais baixa que isso, ela está chegando a 14,51, então foi uma subscrição que às vezes não fazia muito sentido para investidor comum, mas o próprio controlador estava com interesse de pegar pelo menos 8 bi, se não me engano, para poder participar dessa inscrição, que foi no total de 10 bi. Então, eu acredito que assim, o Banco do Brasil, o Banco Bradesco, eles acreditam na tese, eles estão com o intuito de continuar aí com essa boa pegada deles aí e que tomara que continue assim, né? No que diz respeito à Caixa Seguridade, a gente pode falar que foi um resultado normal, um resultado que, na realidade, sem muito catalisador, a gente esperava um resultado melhor, mas infelizmente não veio. Então, assim, vamos ver aí, né, com as eventuais eleições, com quem que vai realmente estar assumindo o poder no país para o próximo ano, qual vai ser as políticas públicas, principalmente para os planos Minha Casa Minha Vida, que fazem preço com certeza na Caixa de Seguridade. No que diz respeito a Itaúsa, bom, a Itaúsa teve um resultado bom. Porém, se a gente for parar para pensar, o resultado dela foi muito levado a um não recorrente. Se a gente for ver que o resultado dela vem do Itaú e o Itaú deu uma patinadazinha, não foi aquilo que a gente esperava, mas o resultado da Itaúsa foi muito veio da base de um não recorrente, que ela tinha de 0,9 bi, se não me engano, que levou bastante o resultado dela, e isso foi um resultado bom, mas ainda assim a ação não é só a Itaúsa, todas as ações, vocês podem ver que todas as ações elas estão amassadas, porque o gringo saiu. Os bancos gringos eles rebaixaram a bolsa brasileira e com isso o capital de dinheiro estrangeiro está saindo da bolsa e a gente tem que analisar de duas formas, pessoal. Tem gente que analisa assim, olha que está acontecendo com a bolsa de valores, aí entra em desespero, vou sair fora, vou vender, isso não é para mim. E tem gente que olha isso como uma grande oportunidade. E a gente tem que saber entender como é que está realmente a situação,
do nosso país, como que estão realmente as coisas que têm acontecido aqui, mas a gente tem que enxergar e daquilo que realmente é os problemas, né? Não colocar um problema maior do que ele realmente é. Bom, no que diz respeito ao às nossas ações aí do setor financeiro, elas sofreram com essa queda, mas a princípio a gente vê aí, ó, as 2 seguradoras, resultados meio que prejudicados aí, por conta de coisas externas, o Banco do Brasil sofreu um pouco, e Bradesco e Itaúsa segurando, eh, esse valor aí, né, segurando com resultados bons, apesar de algumas eventualidades, segurando aí nossa carteira na parte financeira. No que diz respeito ao setor de energia, esse aí a gente sofreu. Bom, vamos falar um pouco da ISA. A ISA foi um resultado muito ruim. A gente esperava um resultado muito melhor, principalmente porque a ISA tem que se provar, né? A ISA está perdendo algumas receitas que ela ganhava de incentivo e ela teve um aumento de custo operacional e também teve um muito pouco crescimento. E isso realmente preocupa. Não, o lucro líquido não aumentou. Então, com isso, a gente fica bem receoso com como vai ser os próximos passos da ISA da agora para frente para poder sair dessa situação que ela está se encontrando no momento. Já a CEMIG, bom, a gente pode avaliar de uma forma mista o resultado da CEMIG. Teve um aumento de dívida, fato, só que, como a ISA, né, teve um aumento de dívida e tudo, só que a gente olha para a CEMIG e enxerga que eles estão com uma estratégia definida. O problema da ISA é esse, que a gente não sabe o que, que eles vão fazer. A gente vê que eles estão investindo, que já tem, mas a gente fica meio assim, pô, e aí? Cadê o retorno disso? Agora a CEMIG ela já é mais concreta naquilo que ela buscou de objetivo, ela já virou, já levantou a situação de que esse ano vai ser um ano que ela vai eventualmente diminuir um pouco a projeção de pagamentos de dividendos. Ela sempre foi uma vaca leiteira, né, uma grande pagadora de dividendos. Ela aumentou as dívidas, mas ela aumentou também o índice de crescimento até 2030. Então a gente tem que enxergar o resultado da CEMIG como um resultado misto, puxado para fraco. Mas a gente ainda consegue enxergar que eles, pelo menos, eles não perderam a mão. O medo da ISA é que de repente possa perder a mão aí. No que diz respeito aos commodities que nós temos em nossa carteira, né, que é a Petrobras e a Vale. Vou falar primeiro da Vale. A Vale ela melhorou o fluxo de caixa, só que aumentou as despesas. O resultado foi meio fraco. Apesar de ter movimentado algumas coisas no que diz respeito ao cobre, em redução de custos operacionais para poder fazer a extração de cobre, mas ainda assim o negócio da Vale é o minério. E como a China não tem tido uma alta demanda como nos anos anteriores, em comparação aos anos anteriores, a gente está vendo que a Vale está meio que prejudicada por essa situação específica do commodity nesse momento. Já a Petrobras foi um resultado excelente. Foi um resultado que superou as expectativas, basicamente dobrou o lucro líquido do que foi do último TRI. E isso a gente tem que ser bem sincero, bem é fato que o resultado da Petrobras foi totalmente vinculado à condição macroeconômica do nosso mundo. Nós estamos em guerra, uma guerra voltada por conta de petróleo, e o petróleo com os preços, né, elevados lá no Brent do petróleo sendo passando de $110.000, $90.000, $110, $90 o barril. Isso não tem como a Petrobras não conseguir um resultado mais satisfatório. Por quê? Porque é oferta e demanda. Começou a faltar petróleo, a Petrobras, como uma grande entregadora de petróleo, ela começa a entregar mais e ela começa a demandar mais
começa a aumentar o preço de exportação e tudo mais, e isso valoriza, né, o produto e com isso tem um retorno. É, Na realidade, com isso, ela acabou anunciando um dividendo aí, foi um dividendo até razoável em cima daquilo que ela teve de resultado. E vamos ver, né, agora os próximos capítulos, como é que vai ficar essa situação lá do Strait de Hormuz, como é que vai ser. Assim, fato é, pessoal, que apesar da gente estar vendo um bom resultado na Petrobras, a gente não queria, né, realmente que se essa guerra tivesse acontecendo, tantas pessoas estivessem aí passando pelo que estão passando, e vamos orar para poder que essa situação se resolva da melhor forma possível, né? No que diz respeito a, vamos dizer assim, a nossa pimentinha da carteira, a JHSF é uma construtora, né? E ela atua no ramo de incorporação também. E a JHSF, ela divulgou o resultado também. E o resultado da JHSF foi melhor do que o primeiro TRI. O lucro líquido subiu 444, se eu não me engano. Mas a gente pôde ver uma situação meio que atípica na JHSF, né? Ele tá pagando bastante dividendo, tá se provando no mercado aí. Só que a gente viu que o lucro aumentou, mas o recorrente diminuiu. Então, assim, quando a gente vê que o lucro recorrente dela, né, ele dá uma diminuída daqueles resultados onde ele tira, vamos dizer assim, dinheiro recorrente, a gente fica meio que, vamos dizer assim, né? Vamos analisar. Por quê? Porque, querendo ou não, não recorrente puxou muito o resultado para cima. E quando é não recorrente, a gente tem que ter a percepção de que não é sempre que vai acontecer. Então, com isso, a gente tem que ficar de olho, né, nas próximas eh, movimentações da JHSF e como é que vai vir os próximos resultados aí. Mas eu estou esperançoso com esse ano da JHSF, apesar de que o cenário como um todo está bem amassado por conta dessa situação de dois dígitos da Selic. Então, assim, vamos aguardar para ver, né, o que, que vai vindo agora para frente, principalmente para o setor de varejo, o setor de commodities aí, que a gente também imagina que possa ter, vamos dizer assim, uma variação significativa com a diminuição da taxa de juros. No que diz respeito à nossa carteira, basicamente, de ações, é isso aí. Fiz uma movimentação, falei com vocês no último vídeo que eu ia fazer uma movimentação na carteira, fiz uma movimentação, estou ajustando e alocando alguns fundos imobiliários ainda, só tirando de uma corretora, basicamente é porque eu trabalho em duas corretoras, trabalho na EQI e na Nubank. Eu estou querendo deixar os fundos imobiliários só na Nubank e estou querendo deixar as ações só na EQI. Aí para poder fazer esse trâmite, eu estou vendendo alguns fundos da EQI para poder comprar novamente na Nubank, fazer uma perda de capital, vamos dizer assim, uma queda de preço médio para poder carregar prejuízo na carteira, para poder vender sem ter que pagar imposto. Então, eu estou fazendo uns ajustezinhos, mas assim, em ações, fiz uma movimentação também, posso até mostrar ela aqui para vocês. Ó. Aqui, pessoal, aproveitando aqui, esse aqui é o home broker da EQI. Dá para vocês verem aqui, ó. Ele mostra para a gente aqui tudo, todas as informações. Ó, mostra preço negociado do ativo, variação média no dia, volume médio negociado, e aqui esse bid e ask quando a gente vê que é o bid, é quando você está vendendo, e o ask é quando você está comprando. Então, é o valor da última venda e o valor da última compra. Aqui são os valores mínimos e máximos negociados no dia, o valor de abertura, o valor de fechamento. E aí o fechamento do dia anterior. E aqui faz uma contazinha, né, de upside, que é o fechamento do dia para o fechamento do dia anterior. E a recomendação, né, da própria QI, ela faz algumas recomendações. E aqui a gente vê, ó, fundos imobiliários. Eu montei essa grade, né, criei essa grade tipo dos meus ativos em carteira para mim ir acompanhando. Então, fundos imobiliários, ETFs, e aqui, ó, nós temos as ações. Se a gente vem para cá, a gente quer ver diretamente as ações, ó, a gente vê aqui ó, quais são as negociações, os valores que eles são negociados. Então, basicamente,
quando se faz uma compra ou uma venda, basicamente, ó, nessa parte azulzinha aqui é a parte da compra. Então, na corretora, ela mostra que, ó, o Itaú tem uma compra no valor de R$ 17,95. E na XP tem no momento 8 vendas no valor de 18. Enquanto esses números aqui eles ficam diferentes, essa compra e essa venda não são executadas. Na hora que, vamos dizer assim, alguém vai ajustando, alguém lança uma outra venda lá no valor de 17,95, aí essa aqui bate com o valor e aí sai a venda. Ou essa aqui, a pessoa vai e lança lá uma compra no valor de R$ 18, aí bate o valor, aí sai a compra aqui. E as quantidades. Então, basicamente, é assim que faz vamos dizer assim, né, o ajuste do leilão na bolsa. E aqui a gente vê que é uma posição que eu tenho na EQI, ela não está com toda a minha carteira aqui, né? Mas aí, o total, eu estou com 61K aqui na EQI. E aqui, ó, em portfólio, uma coisa que eu queria mostrar para vocês que foi isso aqui, ó. Na EQI eu tenho a possibilidade de fazer o lançamento de opções. Então, ó, a próxima ação aí que eu estou com expectativa de entrar para a carteira é a ação da TIM. Fiz uma venda de put. Essa parte de opções ela é um pouco mais complexa, mas basicamente é o seguinte: eu estou firmando um contrato, né, que no dia 18/9 eu assumo que eu comprarei 100 ações da TIM no valor de 18,85 cada ação. Então, no valor total de 1.885 reais. Se a gente for ver o preço da TIM hoje, vamos dar uma olhadinha aqui no preço da TIM. Ela estava sendo negociada 18,12. Pô, então você está fazendo um bom negócio. Na realidade é o seguinte: até lá esse valor pode aumentar ou pode reduzir. E se ele tiver menor, então vamos dizer assim, eu vou efetuar a compra no valor de 1.885. Se ele tiver maior, eventualmente a pessoa pode vender ao mercado. Ela não necessariamente tem que vender para mim, que às vezes o valor está maior, então ela prefere vender ao mercado do que vender para mim. E qual que é o negócio disso aqui? Aqui a gente vê ó, o valor do preço médio, que é um prêmio. Então aqui o prêmio é de 0,57. O que quer dizer isso? Eu aceitei fechar esse contrato se eu ganhar 100 vezes 0,57 para receber essas ações. Então, por exemplo, 100 vezes 0,57, R$ 57. Eu recebi R$ 57 para afirmar para uma pessoa que eu comprarei as ações dela no dia 18/9 a 18,85. Se chegar no dia 18/9 as ações tiverem esse valor, eu ganhei esse prêmio e paguei esse valor. Então, eu já estava com intenção de comprar essas ações, então eu só simplesmente estou aceitando entrar nas ações com esse valor aqui. Se chegar nesse dia e as ações estiverem mais caras e a pessoa não quiser me vender, basicamente o que vai acontecer? Ela não precisa me vender, eu não vou conseguir comprar as ações, mas esse prêmio de R$ 57, ele já é meu, eu já recebi ele já está na minha conta, entendeu? Então, basicamente, isso que eles costumam falar que é o tal do dividendo sintético. Você ganha, paga, você recebe para comprar uma ação que você já gostaria de ter ela em carteira, entendeu? O risco é a cotação, ela ir variando e tudo mais, mas assim, tem que ter um estudo mais elaborado para poder ver se faz sentido ou não para a gente ter esse tipo de metodologia em carteira. Não é, vamos dizer assim, qualquer pessoa que costuma fazer isso, é uma operação um pouco mais arriscada, mas assim, ela dá um retorno significativo. E aqui, ó, a gente pode ver, eu comprei basicamente aqui. Hoje o prêmio já está até diferente, ó, já está 47 centavos. Então, quando eu comprei estava 57. Agora, se for comprar hoje, ele já está com um prêmio menor, se for aceitar esse contrato. Mas é uma parte de opções, é uma parte interessante também, mas que requer um pouco mais de estudo. Então, eu acredito que quem tem interesse aí precisa buscar bem os canais aí
o Wesley mesmo, que ensina bastante sobre opções, tem alguns canais interessantes no YouTube aí que apresentam aí para todo mundo o que que é esse mundo. Mas eu, sendo bem sincero, recomendaria opções só para alguém que já tem uma certa, um certo tempo em mercado. Então, faz mais sentido você comprar e vender suas ações e ir acompanhando, porque opções também tem imposto, então tem muitas particularidades dentro delas, né? Beleza? Mas no mais, pessoal, era basicamente isso o vídeo de hoje, era falar um pouco das nossas ações em carteira, falar um pouco dos resultados, como é que foi, qual que é a nossa perspectiva da agora para frente e provavelmente aí no decorrer da semana eu devo lançar essas esses novos ajustes que eu estou fazendo em carteira e aí eu trago a apresentação completa da carteira novamente aí para vocês, beleza? Mas fiquem com Deus, curta aí, compartilha pra gente aí, beleza? Dá uma força. Com Deus, até mais, pessoal.